Salve, amante das hélices das asas, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Voe com Sagula. Já vou aproveitar, antes de falar do que vai ser o vídeo, vou pedir para você deixar o seu likezão aí, considere se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder esse tipo de conteúdo e outros que estão por vir no nosso canal. Bom, como falei no último vídeo, o vídeo de hoje eu vou trazer as tabelas de performance de decolagem, de distância de parada de aceleração, de pouso e, no nosso caso, que a gente está usando uma tabela do Seneca 3, a possibilidade de se voar monomotor, a razão de subida, como que vai funcionar, beleza? Então fica aqui com a gente no vídeo, espalha aí pros seus grupos de aviação, pros seus amigos, para quem tá começando, para quem não tá. Eu sei que muita gente olha para essas tabelas e passa direto porque não tem muita ideia de como que faz para interpretá-la de forma correta. E hoje eu venho aqui para tentar clarear essas ideias para vocês, tá? Você sabendo fazer uma tabela dessas, consequentemente você vai saber fazer tabela de Curisco, enfim, de qualquer outro tipo de avião que no manual possa vir tabelas nesse formato, beleza? Fica aí, vamos para a vinheta e a gente já volta pro vídeo. Salve, amante das hélices das asas, tudo bem com vocês? Já tô aqui com uma tabela aberta. Essa tabela, vou pedir desculpa pela qualidade de imagem dela, não consegui melhorar o scanner, né? Baixei esse manual da internet pra gente só poder fazer esse vídeo. Mas essa tabela, ela trata do Seneca 3, o Papa Alpha 34220 Tango, mas você pode usá-la para Curisco e para qualquer outro tipo de avião que, porventura, no manual, trouxeram uma tabela nesses parâmetros. A primeira coisa que a gente tem que entender é, a gente sempre vai ler essa tabela de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, na extremidade esquerda, subindo, né, de baixo para cima, a gente vai ter a altitude de pressão do local que a gente vai decolar, porque no caso essa tabela é de uma decolagem normal. A gente pode verificar pelo Normal Procedure Takeoff. Outra coisa que é muito importante ter ciência dessa tabela, ela só vai ter a eficiência dos resultados sobre as condições nelas escritas. São, o motor tem que estar girando a 2.800 RPM de potência, com 40 polegadas de manifold, numa pista seca, pavimentada, no qual você vai realizar a sua decolagem com 79 nós, com flap zero e com os cowl flaps meio aberto. Então, sabendo já desses detalhes, a gente vai traçar 3 linhas de uma cor chamativa, né? Eu escolhi aqui meio que o rosa, para dividir a nossa tabela em 4 partes. Então aqui, começando pela esquerda, lembra que a gente lê a tabela de baixo para cima, da esquerda para a direita. Embaixo, a gente vai ter a temperatura do ar, fora, né, do ar ambiente, e na extremidade, a altitude e pressão. Após a primeira linha, que é esse bloco central, pounds e weight, é o peso que a gente vai estar utilizando no avião para decolagem. Logo depois, a gente tem a componente de vento, que pode ser um vento de proa, ou um vento de cauda, ou nenhum vento. E após a terceira linha rosa, a gente vai ter de fato a distância de decolagem e do screen height, né, de livrar obstáculos, que são 50 pés acima do obstáculo. Então vamos, para a gente começar a exercitar essa tabela nossa, a gente precisa imaginar uma situação hipotética. A situação hipotética que eu imaginei é altitude de pressão de 3.500 pés, com 35 graus, e o nosso avião com 1.920 quilogramas e 7 nós de cauda. Detalhe que essa tabela, ela tá dando peso em libras, né? E a distância de decolagem, que é aquele take-off distance feet, tá em pés. Eu coloquei embaixo uma legendinha ali pra gente poder fazer as contas. Então, como que a gente vai identificar a nossa altitude de pressão na tabela? Lembra? De baixo para cima, da esquerda para direita. Então você está vendo ali que a gente tem o Sea Level 2.000, 4.000, 6.000. A gente está imaginando a 3.500 pés. Então a gente vai ter que identificar dentro desse espaço, que é de 2.000 em 2.000, onde que está o 3.500 pés. Não é muito difícil, né? A gente consegue identificar aqui. Se a gente dividir esse espaço no meio, é só subdividir o espaço em mais metade. A gente vai caminhar com essa linha
seguindo essa marcação que a gente chama de linha de fluxo. São essas marcações mais ressaltadas, né? Um pouco mais inclinadas, tortas, até encontrarmos a nossa temperatura, que é de 35 graus. Se é de 35 e a gente tem uma divisão de 20 para 40, vai ser o próximo quadradinho 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e entre o 34 e o 36 vai ser o de 35. Ali a gente vai parar a nossa o nosso primeiro traçado. É bom sempre fazer de outra cor. Deixa para você fazer a linha de divisão de blocos de uma cor e as de fluxo outra cor. Agora a gente vai ter um questionamento. A gente vai seguir reto até a próxima linha. E nessa linha, ele vai perguntar pra gente qual é o nosso peso de decolagem. Nosso peso de decolagem é 1.920 quilos. Claro que a gente vai ter que fazer a conta ali, né? Vamos encontrar aproximadamente ali 4.290 libras, né? Não lembro agora de cabeça. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Da onde tem a linha de divisão, a gente vai seguir aquela linha de fluxo para baixo até a parte de peso encontrar com ela, que é de 1.920 quilos ou 4.200 agora não vou lembrar, 4.250, 4.290 libras. Da mesma forma, quando as duas linhas se encontrarem, a gente para e mantém ela reta até o próximo questionamento. Qual que é o próximo questionamento? É o vento, a nossa componente de vento. Da mesma forma. Qual que é a situação hipotética? Não é 7 nós de cauda que a gente está imaginando? Então, se é 7 nós de cauda, a primeira coisa a gente vai identificar o 7 ali embaixo, na componente de vento. E como é de cauda, você vê que nessa parte da tabela, né, nesse campo da tabela, a gente tem linhas que vão para cima e linhas que vão para baixo. Significa que as linhas que estão para baixo é o vento de proa, que é o headwind, e para frente, que está empurrando, é o tailwind. Então a gente vai seguir a linha de fluxo referente ao nosso vento. Então, se é de cauda, a gente vai subir ela até a gente encontrar os 7 nós, que é de baixo. Lembra? De baixo para cima, esquerda, direita. Fazendo isso, a gente vai percorrer reto até a próxima linha de divisão de blocos, que aí a gente vai chegar na nossa distância de decolagem. A gente vai manter reto até o final e, da mesma forma, a gente vai traçar uma linha acompanhando a linha de fluxo. E teremos duas distâncias de decolagem nesse caso, eu já fiz a conta aí, né? A linha reta, que não acompanha a linha de fluxo, ela está dando 720 metros. O que significa isso? Significa que o nosso lift-off, que a gente tira a aeronave do chão, vai ser a 720 metros. E o próximo, aquela linha que acompanhou as linhas de fluxo, que deu 850 metros. Significa que naquela altitude é quando você vai passar 50 pés acima do obstáculo ou da cabeceira oposta. Então, assim, não tem muita dificuldade. É uma questão mesmo de só saber interpretar e saber traçar as linhas. Imaginando agora uma outra situação que você está num lugar que você sabe o tamanho da pista, mas você não sabe exatamente o peso que você precisa para conseguir decolar dentro de um espaço determinado. Então vamos pegar essa mesma tabela, zerar ela e refazer tudo, mantendo as mesmas condições. Muito bem, vamos manter as mesmas condições. De baixo para cima, da esquerda para direita. No primeiro bloco, temperatura e a nossa altitude, localizamos, traçamos as linhas. Quando elas se juntam, a gente mantém reto para o próximo questionamento. O próximo questionamento, a gente não tem a resposta. Vamos ignorar o 1.920 quilos aqui. Então, o que a gente faz? A gente sabe que a gente está aí numa pista de aproximadamente 700 metros, com um obstáculo logo após a cabeceira. Então a gente vai começar a traçar tudo inversamente. A gente vai traçar agora de cima para baixo, da direita para a esquerda pelo metros. Como que a gente vai fazer? Vamos pegar 660 metros para ter uma segurança, acompanhar a linha de fluxo até ela bater na nossa linha de divisão. Bateu na nossa linha de divisão, a gente vai traçar uma linha reta que vai dar 556 metros. Partindo para o nosso próximo bloco, que é a componente de vento que a gente tem, a gente vai até o
o 7 nós, da direita para a esquerda, acompanha a linha de fluxo de tailwind e para aonde ela bater na nossa linha rosa, que é a linha de divisão de bloco. A partir daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar o que está faltando. Então, pegando a partir do nosso primeiro bloco, onde já está encostado na linha rosa, a gente vai descer até a próxima linha de divisão rosa, né? Que é de componente de vento. E da mesma forma, a gente vai traçar a partir da componente de vento uma reta da direita para a esquerda até a linha de divisão do peso. Aonde se encontrar essas duas linhas, que é exatamente ali naquele bloco, é o peso que a gente vai ter que estar no avião para poder ter essa performance de decolagem dentro de uma pista de aproximadamente 700 metros, ok? Então, basicamente é a mesma coisa, você só vai inverter uma parte do processo e isso ajuda muito, muito mesmo. Então, beleza, vimos essas duas situações, vamos para a próxima tabela. Bom, seguindo para a próxima tabela aqui do nosso Seneca 3, a gente vai entender a tabela de distâncias de pouso, um procedimento normal. Novamente, lembrando que essas tabelas, a eficiência maior delas é numa condição que ela mesma nos dá, que é com a potência toda reduzida, full flaps. O momento do toque é quando a buzina de stall estiver apitando numa pista pavimentada, seca e utilizando a máxima frenagem possível. Da mesma forma, você vê que a tabela é basicamente a mesma coisa, só muda que agora a gente vai encontrar a distância de frenagem, né, do pouso para terminar o nosso pouso. Dividindo a tabela com as nossas 3 linhas rosas para dividir os blocos, a gente vai fazer a interpretação da mesma forma, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Continuando com a nossa situação hipotética de altitude de pressão de 3.500 pés, com 35 graus de temperatura, 1.920 kg e 7 nós de vento de cauda. Primeiro passo, no primeiro bloco, de baixo para cima, localizamos nossa altitude de pressão, acompanhamos a nossa linha de fluxo até chegar a 35 graus. A partir dali mantivemos uma linha reta até o questionamento, né, a nossa linha rosa, que é qual o nosso peso do pouso. Então, imaginando que a gente está fazendo o pouso com super pesado, tá? Uma situação hipotética de 1.920 quilos, acompanhamos a partir da linha rosa a linha de fluxo até a gente encontrar o nosso peso. Quando a gente encontra o nosso peso, aí tem um detalhe um pouco diferente da outra tabela. Nós temos como costume padronizar uma velocidade de aproximação, de cruzamento de cabeceira padrão para esses tipos de aeronaves, assim, por Seneca, Bonanza, por isso, enfim, a gente coloca ali uma velocidade, geralmente 80 nós, pro Seneca, 75 para Corisco, enfim, cada um sente o avião ali e padroniza. Porém, nessa situação, se a gente seguir a linha do peso, aonde encontra a linha de fluxo do bloco 2, né, para cima, a gente vai ter uma velocidade ideal de aproximação, de VREF. E no caso ali vai ser mais ou menos 87 nós, beleza? Isso é só um adendo muito legal que pode te ajudar depois. Entendendo isso, vamos traçar novamente uma linha reta até a nossa próxima linha de divisão de ventos, onde vai questionar. E exatamente da mesma forma, a gente segue a linha de fluxo para cima, porque é um vento de cauda, até o nosso valor de 7 nós, segue reto, a linha reta, até a próxima linha de divisão, que é a de distância. Traçamos após ela uma linha reta, que vai dar 600 metros, e seguimos uma linha de fluxo para cima, como vimos ali na nossa tabela, vai dar 1.020 metros. E o que quer dizer isso? Significa a mesma coisa, que a gente vai tocar o solo mais ou menos 550 metros após a cabeceira, porque a gente vai passar 50 pés acima da cabeceira de pouso, então a gente vai comer aí mais ou menos uns 550 metros de pista até tocar nela ali com 600 metros. E a frenagem total do avião, ela vai ser aplicada ao final de 1.020 metros de pista. Esse é o conceito dessa tabela. É muito simples, muito tranquilo, da mesma forma que a nossa tabela de decolagem. Outra tabela que vou trazer para vocês é
a nossa tabela de aceleração e rejeição de decolagem, certo? Da mesma forma, usando a tabela do nosso Seneca 3, o Papa Alpha 348 estando, lembrando, a gente tem que estar com as condições já implícitas aqui na tabela, né? Que é depois dos freios potência total, 0 flaps, e a gente vai fazer a rejeição da decolagem de 79 milhas, com as duas manetes reduzidas para idle, e o máximo uso do freio numa pista seca, pavimentada, os call flaps meio abertos. Da mesma forma, vamos imaginar a situação de altitude de pressão de 3.500 pés, 35 graus, 1.920 kg, 7 nós de cal. Pessoal, se vocês não souberem a altitude de pressão, como encontrar, deixa nos comentários aí embaixo, que eu só não fiz ainda um vídeo, porque eu não sei qual que é a relação do pessoal em relação a essas coisas de altimetria, tá? Então deixa aí que se precisar eu faço um vídeo curtinho, bem fácil. Até um shorts pra ser mais. Da mesma forma, só que essa a gente só tem 2 linhas de divisão, então a gente tem 3 blocos de baixo para cima, esquerda, direita. Localizamos a nossa altitude, pressão, traçamos uma linha seguindo a linha de fluxo até 35 graus. Após, a gente vai traçar uma reta até a primeira linha de divisão, que é de peso, onde ele vai questionar o nosso peso. A partir dela, a gente acompanha a linha de fluxo até encontrar o nosso referente peso embaixo. Quando as duas se juntam, a gente traça uma linha reta até a próxima linha rosa, que é de divisão de vento. A partir dela, seguimos a linha de fluxo do vento até a componente de 7 nós e traçamos outra reta que vai dar 1.545 metros. Ou seja, nessas condições de altitude, pressão, temperatura e peso e vento, a partir de 79 nós, quando a gente rejeitar a nossa decolagem, a gente vai ter uma parada, né, uma frenagem total de 1.545 metros. O conceito, como vocês podem ver, é basicamente igual em todas as tabelas. Se você pegar uma tabela de qualquer outro avião que tenha esse perfil, né, de gráfico, você vai conseguir trabalhar. A última situação que eu gostaria de mostrar para vocês é essa. O pessoal fica brincando que o Seneca não voa mono, né, e tudo mais. É uma tabela de performance de subida mono, tá bom? Da mesma forma, altitude, pressão, 3.500 pés, 35 graus, 1.920 quilos e 7 nós de cal. Essa tabela, a gente não costuma traçar uma linha de divisão, porque ela é um pouco mais simples, na verdade, né? Então a gente vai ter duas condições, uma subida com 2 motores e uma em que você vai ter o motor crítico, né, em pane. Então, da mesma forma, de baixo para cima, da esquerda para a direita. A gente vai começar procurando a nossa altitude de pressão, acompanha a linha de fluxo até a temperatura e traça simplesmente uma reta até o final. Após traçar essa reta, a gente vai procurar ali, ó, nos pesos, tá? Onde que está a nossa pesagem do avião. Um detalhe, se a gente olhar na base dessa tabela, a gente tem ali o rate of climb, que é a nossa razão de subida. Então, nessa situação hipotética, com os 2 motores operando em máximo regime constante, com o flap meio aberto, com a mistura, enfim, 92 nós de subida, com gear ups e flaps 0, a gente vai conseguir manter até 1.500 pés de razão por minuto por subida. Se a gente tiver uma pane, que é o gráfico ao lado, que aí já são, que é a seguinte condição: um motor remanescente no regime de MCP, com meio call flap aberto, mistura rica, motor inoperante embandeirado, o call flap fechado, mantendo 92 milhas com gear up flap 0 e um bank roll pro lado do motor operando entre 3 a 5 graus, a gente vai manter aproximadamente 200 pés ali de razão de subida por minuto, 200 pés por minuto. Então assim, o pessoal brinca que o Seneca não voa mono, mas pela tabela dele é assegurado que voa. Agora é uma opinião pessoal minha e o que eu faço. Você que opera em muita pista curta, tempo ruim que eu falo assim, muito quente. Essas tabelas, elas foram criadas quando os aviões eram novos. Os aviões já são usados, geralmente. Eu gosto ainda de colocar uma margem de segurança de pelo menos do valor que eu achar aí, principalmente de decolagem, porque é o que pega. Eu gosto sempre de achar um valor X do lift-off dos 50 pés e adiciono pelo
pelo menos 10% em metragem. Só para você ter certeza que vai estar tudo ok. E eu afirmo a você conseguir interpretar essa tabela, realmente colocar ela em prática, te salva muito, muito, tá? Ela não tá no manual à toa. Eu sei que muita gente passa por ela e nem porque não tem muita noção de como que interpreta ela de uma forma correta, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, considere se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e novamente, no painel aqui a gente tem no YouTube Studio, ele te dá várias informações. Eu percebo que muita gente acompanha os vídeos e não se inscreve. Então, por favor, se inscreve. A gente tá com uma meta aí de no primeiro ano tentar chegar a 1000 inscritos. A gente tá aí com 561. Estamos perto, a gente iniciou, né, o conteúdo do canal em agosto. Nosso objetivo é até agosto de 24 tá com pelo menos 1000 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Deixa aí suas sugestões no comentário. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma ajudado você. E bora pro próximo. Valeu, falou. Tô deixando aqui, ó, 2 videozinhos e a gente se encontra depois.